sétimo ano, bom dia, tudo bem? Bom, vamos à correção do livro de produção textual. Eu havia passado das páginas 80, na 80 apenas o número 5, até a 83, ok? E já peço que vocês anotem aí o trabalho de casa, tá? A correção será feita na próxima semana. Vou pedir a vocês que façam das páginas 92 a 94, ok? Então, vamos à correção agora lá na página 80. Leia as manchetes a seguir e marque D, denotativo, e C, conotativo. Lembrando que denotativo é a linguagem real, ok? É a linguagem literal, daquelas que a gente encontra no dicionário, enfim, quando a palavra ela expressa de fato um sentido real. E conotativo é figurado, é o sentido fictício, ok? Então vamos lá. Na letra A vai ser sentido conotativo. Fome oculta põe saúde de crianças em perigo. Na letra B de bola, cágado é resgatado e põe ovos em piquete de acampamento do Rio Grande do Sul. Tá? RS aí é Rio Grande do Sul. Cágado é como se fosse uma tartaruga, tá? Então, D de dado. Esse põe aí literalmente, põe ovos. Esse põe aí da primeira, não, tá? Como que a fome oculta vai pôr alguma coisa? Pôr dá o sentido justamente de que você está fazendo o quê? Está pondo alguma coisa, literalmente. Na letra A não é o caso, tá? Então ficou C de casa e D de dado. Na letra C, na letra C nós temos: suspeitos de incendiar viatura em Itapema são apreendidos pela polícia militar. Esse incendiar aí tá no sentido de colocar fogo, de atear fogo. Então, é a letra D de dado, sentido denotativo, ou seja, sentido real. Na letra D de dado, se escolhido, nosso samba vai incendiar o Anhembi, diz compositor da Dragões. Esse incendiar aí não tá no sentido de colocar fogo, não, tá? Tá no sentido de agitar, enfim. Então, é a letra C de casa, ok? Então vamos ver aqui, qual é o sentido de cada uma dessas palavras. Na letra A, né, fome oculta, esse põe aí, tá no sentido de deixa, coloca. Fome oculta deixa a saúde de crianças em perigo, coloca a saúde de crianças em perigo. Então a letra A, deixa, vírgula, coloca. Na letra B, tá no sentido de desova, vírgula, bota. Ponto e vírgula. Esse incendiar aí, como eu já tinha falado, tá no sentido de atear fogo. Então a resposta é atear fogo, colocar fogo, ok? E por fim, como eu também já tinha falado, na letra D, esse incendiar aí tá no sentido de agitar, ok? Então ficamos com a ordem aí: C, D, D, C, ok? Fechamos. Vamos para a próxima página agora, página 81. Observe os pares de fotografias a seguir. Para cada par você deverá criar uma frase empregando as palavras de sentido conotativo, tá? E aí eu vou dar possíveis respostas, ok? Vamos lá. Tem um menino aí comendo que doce e ao lado nós temos uma formiga. Então nós podemos criar o que aí? O menino é uma formiga, né? Porque ele come muito doce. Então, nós podemos colocar aí na número 7, o menino é uma formiga. Embaixo, essa menina na escola, ao lado do céu. Só que ela não tá prestando atenção, ela tá olhando assim pro nada. Então, a menina está com a cabeça nas nuvens. Percebam que a cabeça dela não tá lá em cima, perto do céu, nas nuvens, não. Quer dizer que ela tá o quê? Viajando, o pensamento dela tá distante. Então, a menina está com a cabeça nas nuvens. Tem um goleiro e ao lado tem um galo, uma galinha, enfim. O goleiro é frangueiro. Ele deixou aí, ó, a bola passar, tá? O goleiro é frangueiro. Vamos para a próxima página, página 82. Na tirinha, que palavra Armandinho emprega no sentido conotativo? A palavra abraçou.
Porque um carro abraçou o poste, quer dizer que ele bateu, né? Ele não abraçou, ele não tem braço pra isso. Então foi empregado em sentido conotativo, ou seja, no sentido que não é real. Qual é o sentido denotativo dessa palavra? Com que sentido conotativo ela foi empregada na tirinha? Então vamos lá, qual é o sentido denotativo? Abraçar, em sentido denotativo, significa envolver alguém com os braços. Então, a resposta é: significa envolver alguém com os braços. Ponto. Ela foi empregada com o sentido de bater, vírgula, colidir com o poste. Colidir, colisão, né? Bater, ok? Então, ela foi empregada com o sentido de bater, vírgula, colidir com o poste. Na letra C, se na tirinha Armandinho tivesse usado uma expressão denotativa, o efeito sobre o leitor seria o mesmo? Explique. Não, vírgula, pois é o emprego da palavra em sentido conotativo que contribui para o humor da tirinha. Ponto. Número 9. A literatura. Vamos lá, vamos para a resposta na letra A. A literatura permite-nos viajar. Identifique as palavras ou expressões que estão sendo utilizadas no sentido conotativo. Então, dentro dessa primeira frase, qual foi a palavra que foi utilizada em sentido conotativo? O sentido não real de uma palavra. Então, a literatura permite-nos viajar. Qual foi a palavra? Viajar. Ponto. Foi empregada no sentido de imaginar. Você é a luz da minha vida. Então a palavra em sentido conotativo aí foi luz. Ponto. Foi empregada com sentido de ser a razão, vírgula, o motivo. Ponto. Na letra C, a alta nos juros atropela os sonhos das pessoas. Então a palavra aí, no sentido conotativo, é atropela. Ponto. Foi empregada com o sentido de interromper. Ponto. Exercícios físicos detonam músculos quando mal praticados. Então a palavra conotativa, é detonam. Ponto. Foi empregada com o sentido de prejudicar. Então, vamos lá na página 83, ok? Pra gente fechar. As imagens a seguir são a representação literal de algumas expressões idiomáticas. Identifique que expressões são essas e o sentido com que elas são empregadas no dia a dia. Vamos lá. Expressões idiomáticas são as expressões que não podem ser interpretadas de forma literal. O sentido que elas assumem depende do contexto em que são utilizadas. Então, você não pode... aquela expressão ela não pode ser interpretada de forma real, tá? Então, vamos lá. Essa primeira menininha abrindo a boca comendo sapo. Como é que é o nome? Qual é a expressão idiomática? Engolir sapo. Ponto. Qual o significado? Vamos lá. Significa que a pessoa precisa se calar diante de algumas situações, vírgula, mesmo que ela não concorde. Ponto. O segundo, tem um bichinho atrás da orelha. Vamos lá. Qual é a expressão? Com uma pulga atrás da orelha. Ponto. Significa que a pessoa está incomodada com alguma coisa. Às vezes a pessoa fica até desconfiada, ok? Então significa que a pessoa está incomodada com alguma coisa. Embaixo nós temos a expressão, temos um menino pisando em ovos, né? Então já dei a própria resposta. Pisar em ovos. Ponto. Que é o significado? Significa fazer algo com muito cuidado.
Tem um peixe aí que tá fora aí do aquário. Então vamos lá, peixe fora d'água. Ponto. Significa que a pessoa não está. Significa que a pessoa não está se sentindo à vontade no lugar onde está. Tranquilo? Bom, então encerramos aqui a correção. Repetindo, peço que vocês façam das páginas 92 a 94 para a próxima aula.